Olá! Dentro do tópico de análise de sistemas dinâmicos clássicos, vou apresentar agora um exemplo, tá, de uma solução de análise utilizando o critério de Routh-Hurwitz. Então, qual é a proposta do critério de Routh-Hurwitz? Assim como outros sistemas de análise, outros métodos de análise de sistemas dinâmicos, tá? O método de Routh-Hurwitz também, ele prevê o quê? Que a partir de uma planta você tenha um controlador do tipo proporcional que vá fazer uma retroalimentação negativa. Então, se você já conhece a estrutura e o modelo que vai aplicar desse sistema dinâmico, de sistema de controle, então, a partir do resultado teórico, do resultado numérico dessa malha, que nós vamos então chamá-la de malha fechada, né, uma vez que eu tenho a retroalimentação, antes de fazer a implementação, o método de Routh-Hurwitz já lhe diz se o teu sistema será clássico, será estável ou será instável. E além disso, ele ainda aponta os valores de K necessários para que o teu sistema ainda permaneça estável. Tá? Então esse é o método de Routh-Hurwitz. Mas qual é a grande peculiaridade do método de Routh-Hurwitz? Assim como outros métodos, ele também faz análise de estabilidade, porém ele consegue dar conta de polinômios mais maiores na equação características. Então aqui eu posso trabalhar com S na terceira, S na quinta, S na sétima potência e assim vai. Tá? Então essa é uma grande proposta para o método de Routh-Hurwitz. Então como é que funciona o método? Bom, a partir da malha fechada, ou seja, da relação de saída pelo set point, tá? Então, a planta, ela tem uma relação de saída pela U de T, né? Que é a entrada de acionamento. Mas agora eu tenho antes um controlador e tenho uma retroalimentação. Então, a minha entrada agora do sistema passa a ser o meu set point, passa a ser a minha referência. Então, se eu pegar a minha saída em relação à referência, tá? Eu tenho a minha nova função de transferência, que agora é a chamada a função de transferência em malha fechada. Então ele funciona a partir da função de transferência em malha fechada, tá? E dois requisitos a mais. O grau do denominador da função de transferência tem que ser maior do que o do numerador. E todos os coeficientes da equação característica devem ser positivos. O que é a equação característica? É o denominador da função de transferência. Então todos os coeficientes, os elementos que estão na frente dos S's, deverão ser positivos. Tá? Esses são os requisitos para que se utilize o critério de Routh-Hurwitz. Bom, então como que a gente começa? A gente começa então definindo a função, a malha fechada. Qual é a função de transferência em malha fechada? Pegando então essa aplicação aqui, ó, onde o controlador, né, o C de S é um K, o G de S é isso que vocês estão vendo aqui, e o H de S é igual a 1, porque está só um fio, né? É o H de S igual a 1, então vamos fazer a malha de transferência. Como se trata de uma retroalimentação negativa, então o que ocorre aqui? Ó? Ocorre que a função de transferência será C de S vezes G de S dividido por 1 mais C de S vezes G de S vezes H de S. Tá? O H de S é 1, então por isso que eu já nem coloquei ele aqui. Tá ok? E por que esse sinal de mais? Porque a retroalimentação é negativa. Então aqui é um sinal de mais. Tá? Esse é o método. Bom, então calculando isso, então pegando essa parte aqui eu tenho 1 mais essa fração. Então fazendo o mínimo múltiplo comum dela, nós chegamos a essa expressão que aqui está. Tá? E esse K aqui já multiplica lá o 32 e eu coloco ele lá em cima, ok? Bom, sendo assim eu passo a ter dois denominadores iguais, então eles se anulam, e aí eu tenho essa expressão aqui na função de transferência. Agora, expandindo o polinômio da equação característica, tá? Então, pegando aqui o S, multiplicando por cada elemento dessa expressão, por exemplo, chegamos a essa expressão aqui, fazendo a multiplicação elemento por elemento dessa expressão, chegamos a essa expressão que aqui está, tá? E aí agora, como aqui eu tenho dois valores em S ao quadrado, então a soma deles, e aí eu mantenho somente um S ao quadrado, então nós temos então a nossa função de transferência em malha fechada, que quando eu pego o denominador, que é a equação característica, então aqui está a equação característica. Esse é o ponto de entrada para o método de Routh-Hurwitz, a equação característica. Então o que nós vamos olhar aqui nessa equação característica para aplicar o método de Routh-Hurwitz? Nós vamos olhar os coeficientes, que pela restrição do método têm que serem positivos. Vamos ver se é verdade, ó. O A0 é esse aqui.
tá? Como é que funciona o coeficiente, né? O coeficiente é sempre o elemento aqui que começa em 0 e vai até o grau maior do polinômio. Então aqui eu tenho o A0, que corresponde ao S na 0, S na 0 é igual a 1, então por isso que ele não aparece aqui. Mas então o A0 é 32, o A1 é 16, o A2 é 17 e o A3 é igual a 1. Todos positivos. Posso aplicar o método. Então como é que funciona o método de Routh-Hurwitz? Começa por montar a tabela de Routh. E como que é a tabela de Routh? Ela é uma tabela expansiva, né? Mas então ela parte dessa premissa aqui, ó. Então, na esquerda nós vamos colocar uma coluna com os S's, sendo que começa sempre pelo maior polinômio, pelo maior grau, e vai diminuindo até S igual a 0. Com isso eu sei quantas linhas eu vou precisar ter na minha tabela. No nosso caso, a gente tem um polinômio de grau 3, então nós vamos começar em S na terceira e vai até S na 0, tá? Pegando a linha do S na terceira maior, que seria a primeira linha, o primeiro elemento é o A na 3. Por quê? Porque é o de maior grau. Se o grau fosse maior, fosse 4, ele seria o A4, tá? Então aqui é sempre o índice do maior grau. Depois pula uma, é o índice do pula 2, tá? Então se aqui genericamente a gente falando seria A na N, aqui seria A na N menos 2, ok? Então, A3, A1, A na menos 1 não dá, né? Não dá mais, daí vira 0. Tá ok? Então, se eu tivesse aqui um A na 8, esse aqui seria o A na 6, A na 4, A na 2, A na 0. E assim vai, sempre pulando de 2 em 2. Ok? Bom, e qual seria a segunda linha? A segunda linha, a gente pega o segundo no grau aqui da ordem, né? O sucessor aqui, o vice, né? Da ordem do grau. Então, se aqui eu tenho grau 3, aqui eu tenho grau 2. Então, aqui vai ser o A2, tá? Então, A2... Pula 2, A0. Pula 2, A na menos 2. Não tem A na menos 2, né? O máximo que dá é A na 0. Então vira 0. Tá? E quantos zeros forem necessários para montar a tabela. Bom, a partir das duas linhas, da terceira linha para baixo, aí começa uma fórmula. Tá? Para eu achar meu B1, achar o B2, achar o C1. Bom, pode ter um B3, B4, B5, pode ter quantos quiser aqui. Pode ter um C1, C2, pode assim vai, tá? Qual é a moral da história? Quando tu chegares aqui, ó, no S na 0, tá? O teu elemento aqui da primeira coluna é um só. Aí o de cima é 2, e o outro 3, e assim vai. Montando uma espécie de diagonal aqui, ó. Tá ok? Com isso a gente sabe quantos elementos precisará. Ok? Então vamos lá. Para calcular o B1, tá? Como é que é a expressão? Você procura na literatura, você vai achar a fórmula genérica para B1, mas eu já posso mostrar aqui, assim, como uma maneira mais prática de memorizar. O valor de B1, o valor do que está aqui, é esse elemento aqui, o A2, o que está acima do B1, esse elemento, vezes esse elemento, menos este elemento, vezes esse elemento. E tudo isso dividido pelo elemento que iniciou. Então, olha só, a gente começa aqui, esse vezes esse, menos esse vezes esse. E aí divide e voltamos o ciclo aqui para o início. Tá? Essa é a fórmula, vamos dizer assim, para o B1. Então, como é que ficaria aqui, ó? Vou só baixar um pouquinho o zoom aqui, ó. A fórmula ficaria assim, ó. Então, para o B1 seria o A2 vezes A1, menos A0 vezes A3, dividido pelo próprio A2. Esse é o valor de B1, tá ok? Qual seria o valor de B2? B2, ó, a primeira coluna ela sempre permanece intacta. Então, B2 é o A2 vezes esse elemento que está aqui, menos esse elemento que está abaixo, vezes o elemento que está lá, dividido pelo próprio A2. Tá? A primeira coluna sempre se mantém. Então, tá aqui, ó. Então, seria A2, nesse caso, A0, que eu não tenho esse elemento, menos 0, eu não tenho esse elemento, vezes o A3, dividido pelo A2. Bom, não preciso outros B's aqui. Se precisasse, ia ser a mesma lógica, tá? No caso do C1, ó, mesma lógica, só que mudou as linhas, né? Então, para eu achar o valor de C1, ele começa aqui, comecei, B1 vezes A0, menos B2 vezes A2 e divide tudo isso por B1. Voltei o laço no ponto inicial. Esse vezes esse, menos esse vezes esse, dividido por esse. Fechei o ciclo. Tá? Então, como é que ficaria C1? B1 vezes A0, menos B2 vezes A2, dividido por B1. Esse é o valor de C1.
Com isso eu tenho todos os elementos para montar a minha tabela, ó. Tranquilo. Montei um triângulo retângulo, vamos dizer assim, tá? De cabeça para baixo. Ok? Bom, agora traduzindo isso em números, como é que fica, né? Pegando aqui os A3, A2, A1 e A0, coloco aqui na tabela, ó. A3, A1, A2 e o A0. O A0 é 32K. Então, nota que veio o K aqui. Tá, mas quem é esse K? Da onde é que surgiu esse K? Daqui, ó. É o ganho. Tá? Beleza? Então, vamos de novo lá. Tá? Para não perder ninguém aqui. Ó. Então, temos esses valores aqui, ó. O A3, A2, A1 e o A0. O resto era 0. Agora, calculando o B1. Como é que fica o B1, ó? O B1, então, trouxe os elementos para cá, né? Tá? Cada um daqueles elementos que a gente tinha aqui, ó. O A2, 17. O A1, 16. O A0, 32 vezes K. O A3, 1. O A2, 17. Tá? Então, aqui separando, né? Aqui eu tenho o numerador, eu tenho 2 elementos para o mesmo denominador. Eu posso separar eles, com isso eu corto os 2, 17. E eu fico, então, com 16 menos 32 vezes K sobre 17. Isso é o valor de B1. E o valor de B2? Pegando os mesmos valores lá, ó. A2 trouxe para cá, 0, 0. A3 é 1. O A2, 17, trouxe para cá, 0. Tá? E agora como é que fica o C1, né? O C1 envolve o B2, né? O B1, desculpa. C1, ó. C1 é B1, tá aqui ele, ó. Que a gente acabou de calcular, tá? O B2, tá aqui, ó. Ah, desculpa, o A0, né? Tá aqui, ó. 32K. Depois o B2, que é 0, e o A2, que é 16. Tudo isso dividido pelo B1, que é esse mesmo aqui. Mas olha só, 0 vezes 16 é 0, então esse elemento não existe. Então eu tenho toda essa expressão vezes 32 dividido por toda essa expressão. Então isso corta com isso, corta, corta, sobra só 32K. C1 igual a 32K. Então levando esses dados para a tabela, ó, o que acontece aqui? Ó? Preenchemos ela aqui, preenchemos ela aqui. Qual é o critério de Routh-Hurwitz? Aqui montamos a tabela de Routh. Agora vamos para o critério de Routh-Hurwitz. Na primeira coluna, aqui, tá? Os elementos não podem ter nenhum valor negativo, tá? Todos têm que ser ou 0 ou positivo. Não pode ter elemento negativo. Não pode ter um sinal de menos aqui, tá? Não pode haver uma troca de sinal. Começou com elemento positivo, não pode virar negativo. Esse é o critério, tá ok? Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que assegurar que todos os elementos sejam positivos. Veja que se já tivesse definido o valor de K, o K igual a 8, o K igual a 20, igual a 22, o que a gente estaria fazendo análise aqui, como ia dar um valor numérico, esse sistema é estável ou instável. Mas a gente colocou ele genérico, é um K. Então agora eu tenho que garantir um valor de K que esse número seja positivo. Então vamos lá, vamos começar pelo mais fácil aqui. Esse elemento aqui, ó, 32 vezes K. Esse elemento tem que ser positivo. Como que esse elemento vai ser positivo? Tá? Como que o K vezes 32 vai ser maior que 0? Quando o K for maior que 0. Tá certo, né? Eu não vou fazer um ganho menor que 0, não vou fazer um ganho negativo. Então, realmente, qualquer ganho que eu colocar ali já vai satisfazer essa expressão. Então, tá tudo certo. Qualquer ganho que eu colocar, ele vai ser positivo, eu já tenho um requisito aqui. Mas não basta isso, essa outra expressão aqui também, ó, tem que ser maior que 0. E como que isso aqui vai ser maior que 0? Né? Ou seja, 32 vezes K sobre 17 tem que ser menor que 16. Olha aqui, ó. Olha aqui. 16 menos 32 vezes K sobre 17. Então, esse resultado aqui, ó, 32 vezes K sobre 17, tem que ser menor que 16. Porque se ele for maior, aí ele sobressai o sinal, ó. O sinal vira negativo. Então, ele tem que ser no máximo 16, para isso aqui dar 0. Tá? Então, é uma questão de análise. Agora, tu tem que analisar a expressão e perceber como que ela fica positiva e como que ela não fica positiva. Então, se 32 vezes K dividido por 17 tem que ser menor que 16, tá? Então, o 17 passa para o outro lado multiplicando, 32 passa para o outro lado dividindo. Então, K tem que ser menor que 16 vezes 17 sobre 32. Ou seja, K tem que ser menor que 8,5, que é o resultado dessa expressão. Então, não basta eu ter um ganho. E não basta ele ser positivo. Ele tem que ser no máximo 8,5. Daí o meu sistema será estável. É isso que a análise de Routh-Hurwitz está nos dizendo.
Tá ok? Então, em síntese, o que tem que ser feito? Quando você pega aqui um sistema, né, uma malha, tá? Você tem que fechar a malha. Root-Hurwitz trabalha com a malha fechada. Você fecha a malha, nem que o controlador seja genérico, não tem problema nenhum, bota lá uma variável para ele, tá? E a partir da malha fechada, você pega então a equação característica, que é o denominador da função de transferência em malha fechada, e a partir dos índices da função característica, você monta então a tabela de Root-Hurwitz, tá ok? E aí, uma vez que está definido os valores para a tabela de Root-Hurwitz, você olha a primeira coluna e ele não pode dar nenhum número negativo. Todos os números têm que ser positivos. E se ele está, então, em função de uma variável, essa variável, ela tem que assumir valores que forcem, então, o resultado ser positivo. E é isso que a gente faz para achar, então, a margem de ganho. Tá ok? Agora vamos testar isso, né? Então, concluímos que esse sistema aqui, ó, ele funciona e ele é estável para ganhos de até 8,5, tá ok? Bom, para isso eu vou me valer aqui de uma ferramenta chamada Scilab, né? Tá? Que é uma ferramenta computacional. Vou executar então uma toolbox que tem aqui dentro do Scilab chamada Xcos, tá ok? E aí para montar o diagrama de blocos para a gente poder experimentar. Para ganhar tempo eu já tenho esse diagrama aqui montado, tá ok? Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, posso até abrir ele para algumas peculiaridades, né? Então aqui ó, eu tenho o meu ganho, aqui eu tenho a minha expressão, né? Tal qual a gente fez, tá ok? Aqui na simulação eu coloquei então para ele simular durante 100 segundos, tá ok? Posso até diminuir um pouquinho, vamos diminuir para 50 segundos. Tempo final de integração, 50. Então, mas aí aqui, ó, no osciloscópio eu também tenho que diminuir a varredura, né? Porque aqui é onde eu vou refazer o ciclo. Então, 50, 50. Ok? Beleza? Só pra gente brincar um pouquinho. E aí, então, agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Agora eu vou botar se o limite é 8,5, então eu vou colocar um ganho de 8, por exemplo. Ok? E aí vamos dar um play, só para ver o que acontece. Olha só, essa é a simulação. Ó, vou botar aqui do lado, fica mais bonitinho. Olha só. Professor, mas ele não está convergindo. Tá convergindo sim, não está estável. Ó, em 50 segundos ele ainda não conseguiu a estabilidade total, mas ele está convergindo. Ali na frente, alguns minutos, daqui a alguns minutos ele vai convergir e vai ficar estável. Ó, ele está diminuindo. Então beleza, com 8 ele funciona, ele é estável. Agora vamos lá, vamos botar 8,5, que é o limite, né? É o que a gente descobriu, que 8,5 é onde o limite entre trocar de positivo para negativo. Então vamos lá, ó. Agora eu dou um play, ó, olha só. Ele não convergiu, mas também não divergiu. Então ele é estabilidade marginal. Ele vai ficar estável dentro de uma margem. Tá ok? Estabilidade marginal. Agora vamos colocar aqui um ganho de 9. Tá? Olha só. Agora vamos dar um play, olha só, tá divergindo. À medida que passa o tempo, pior vai ficar. Então esse aqui é um sistema instável. Então só para mostrar aqui, tá, mas e o que seria uma coisa boa? Bom, então beleza, uma coisa boa é qualquer ganho até 8,5. Mas cada vez que tu vai se aproximando de 8,5 vai piorando, nesse caso, nessa implementação. Então vamos botar um ganho igual a 2, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, olha só. Ele deu um overshoot e já deu uma estabilizada, ó. Em questão de 15 segundos ele já estabilizou, tá? Vamos baixar um pouco mais o ganho aqui, vamos botar um ganho igual a 1. Olha só. Agora em 10 segundos eu já estou estabilizando, ó. Tá? Podemos fazer melhor ainda, né? Vamos botar um ganho de 0,5, por exemplo, 0,5. Ok? Ó. Agora mais ainda. Diminuiu o overshoot e estabilizou mais rápido. Tá ok? Bom, então essa é a análise de Root-Hurwitz, para a gente então detectar se um sistema, ele a partir da malha fechada, né, mas sem ter que montar o sistema para perceber isso, eu já posso definir numericamente se o sistema será estável ou se o sistema será instável, através da tabela de Root-Hurwitz, ok? Bom, espero que tenham gostado, tá? E até a próxima, gente!